a atividade física vem para te ajudar, para que a mãe consiga continuar fazendo as atividades dela, né? E não fique muito na dependência de terceiros, que pessoas. é complicado, né? Então já é Exato. um momento muito diferente, muita mudança para a mãe. Então, pelo menos ela manter a autonomia dela, estar bem, o bem-estar, né? Isso aí é o que a gente mais prioriza na atividade física para gestante. Então, olá, sejam bem-vindos ao podcast Vida Nossa Vida. Eu sou a Thaisa Costa, médica gastroenterologista, mãe do Pedro e dos pets Albert e Sebastião. E a gente está aqui nesse podcast especial para falar aí sobre as experiências e histórias que moldam o nosso dia a dia como mãe, como mulher, ao lado da minha grande amiga. Olá, pessoal. Eu sou Yu Mogino, eu sou especialista em ultrassonografia geral, mãe da Sara e da Laura. Hoje a gente está aqui para apresentar mais um podcast para vocês, adicionar muito conteúdo para a sua vida, na sua experiência, ficar mais esperto em relação à gestação e à saúde feminina. E hoje a gente vai apresentar quem, Thaisa? Olha, a Raquel Yamashita. Ela é minha amiga também, mas eu vou trazer só os amigos para cá, né, agora. Ela é profissional de educação física, especialista em treinamento para grupos especiais, e entre esses grupos especiais estão as mamães, né, as gestantes. Seja muito bem-vinda nesse episódio que a gente vai falar sobre gravidez e movimento, a importância da atividade física, hein, Raquel? Obrigada, meninas, pelo convite, prazer enorme estar aqui com vocês. E vamos aí conversar um pouquinho com essas mamães e colocar todo mundo para fazer exercício durante a gestação. Gostei. Isso mesmo. Olha, a gente vai desmistificar muitos assuntos em relação à atividade física na gravidez, pessoal. E eu quero começar pedindo para a Thaisa e para a Raquel compartilharem, porque a Thaisa, ela fez atividade física durante a gestação com a Raquel. Elas vão compartilhar um pouquinho como que foi isso aí. Vamos sim. Não, foi uma experiência maravilhosa. Eu era uma pessoa ativa antes da gestação. Um pouquinho antes, assim, eu tinha parado de treinar, mas durante a minha vida inteira, ou treinava, ou praticava algum esporte, né, Raquel? Sim. E foi uma surpresa muito grata quando a minha ginecologista recomendou, a minha obstetra recomendou a Raquel. No primeiro trimestre eu estava acabada, não conseguia movimentar a minha mão, mas a partir do segundo trimestre, quando a gente entra naquela fase de lua de mel, né, com a gestação, aí a Raquel veio, me ajudou a manter o meu peso, assim, manter um ganho de peso saudável e principalmente, assim, Ilma, eu não senti dor durante a gestação. É óbvio que fazer atividade física também, né, a Raquel acho que pode comentar sobre isso, não vai isentar completamente a gente de sentir dor. Mas ajuda demais, ajuda, né? Nossa, e eu lembro... muito, né? Muito. Então, traz um bem-estar muito grande. Exato, não senti absolutamente nada. Fiquei ativa até praticamente o último dia para ter o Pedro. O agachamento 2 dias antes. Ela falava, você vai conseguir, eu acompanhava os treinos, tá? No Instagram, eu vi a Thaisa com a bola, a Thaisa com uma bola na barriga e sentada em outra bola. Exato. O Pedro mexendo, hein, Raquel? O Pedro batendo e fazendo legal. exercício junto, que ele gostava. Mas olha, fez muita diferença. E uma coisa que a Raquel sempre me dizia é: você vai ver, Thaís, os benefícios no pós-gestação. A gente se prepara, obviamente, para o parto, mas olha como fez diferença. Eu me preparei para um parto de via normal, fui para uma cesárea sem problema nenhum. E o quanto que fez diferença ter feito atividade física, Raquel? Na tua recuperação, né? Nossa, demais. Raquel, comenta como que era treinar uma grávida. Eu era boazinha, vai. Sempre foi. Então, no caso da Thaís, a gente tem esse a mais dela já ser praticante de exercício físico, né? Então, quando a mãe ela já tem uma vida, um histórico de não sedentarismo, isso também facilita. Ótimo. Até porque a mãe já sabe o que é importante, a importância da atividade física, e ela já tem um corpo um pouco mais preparado. Então, a gente mantém, muitas vezes a gente nem modifica muito o treino, né, no início da gestação, o que é diferente de uma mãe sedentária, que a gente tem que começar e progressivamente vai melhorando, né? Então, foi um prazer enorme, adorava, me divertia muito, também fazia ela sofrer, mas era por uma boa causa. Tinha participação dos meninos, Albert e Sebastião, né? Os dois, dos meus 2 golds. Eu falo meninos, acha que é mais filho, né? É filho pet. Exatamente, filho pet. Não deixa de ser. E eles participaram também, demais. porque nos dias das caminhadas eles acompanhavam a gente. Imagina. Então, amiga, eu consegui assim, porque foi há muito tempo que você... hoje a gente fala muito sobre atividade física durante a gestação. Mas há um tempo atrás tinha esse mito de a grávida não pode fazer esforço, fazer repouso, porque tem maior risco de perder o neném. A minha primeira gravidez foi há quase 12 anos atrás, então a gente realmente não tinha muito essa informação disseminada em relação a vá praticar atividade física mesmo gestante, né? Eu já tinha uma certa ideia, já estava na faculdade na época, né? Gente, mas a minha história com o exercício físico na gestação foi o seguinte: eu casei há 12 anos atrás,
quase 13. E aí caiu minha ficha de que eu precisava fazer alguma atividade física. Eu não fazia nada, era sedentária, 13 anos atrás. Fui fazer atividade física, 6 meses fazendo, a autoestima melhorou. O que aconteceu? Engravidei. Aí, Maravilhosa, querida. aí aquele sono, aquela preguiça toda, eu fiz o quê? Parei. Fazia uma coisa e outra, uma caminhada. Falei, não, depois que eu tiver essa menina, eu volto. E aí tive a Sara, aí ganhei peso, fiquei assustada, né? Aí falei assim, não, agora eu volto. Fui pra academia de novo, ia com a minha irmã participou muito disso. Eu ia pra academia e morria de fazer abdominal. E eu falava assim, Isa, a barriga não volta. Gente, eu já tava grávida da segunda, faz como? Aí meu marido falou assim, ó, não se matricula mais em academia por enquanto. Senão vai vir o terceiro. A academia tá fazendo bem até demais, meu amor. Vamos dar uma parada segurada aqui? Mas ajuda na fertilidade, viu? Oi, falar. Exato. Aí depois que as meninas, né, nasceram, eu falei, não, agora eu vou correr atrás do meu prejuízo, porque não tinha perdido o peso todo da primeira gravidez, engravidei da segunda, soma ali o que eu tenho devendo, mais o que vem. Não, aí nem menciona quanto que essa soma deu, não, que eu nem lembro. O saldo tá bom agora. Eu nem lembro, graças a Deus. Mas, Raquel, comenta pra gente, a gente falou um pouquinho desse mito que tinha antes, né, mas a gente vai adentrar sobre a importância da atividade física, mas fala de uma forma em geral, por que traz o benefício não só para a gestante, durante, né, a gestação, depois e para o bebê também. Então, assim, a atividade física, ela é muito importante, a gente sempre fala, para a gestante e para o bebê, para quê? Qualidade de vida, né? Então, não é questão estética, não é questão de, vou ficar fortinha. A barriga vai crescer, não tem muito jeito, né? Não tem jeito. O neném cresce, então a barriga vai acompanhar, né? Então, assim, o importante do exercício físico é a qualidade de vida. Então, um bem-estar maior para a mãe, deixar a mãe com autonomia. Então, a barriga vai crescendo, fica mais difícil de levantar, mais difícil de deitar, mais difícil de fazer atividades do dia a dia. A atividade física vem para te ajudar, para que a mãe consiga continuar fazendo as atividades dela, né? E não fique muito na dependência de terceiros, de pessoas. É complicado, né? Então, exato. já é um momento muito diferente, muita mudança para a mãe. Então, pelo menos ela manter a autonomia dela, estar bem, o bem-estar, né? Isso aí é o que a gente mais prioriza na atividade física para gestante. Então, muito legal. Faz diferença, né? Essa consciência corporal, né? Muito. Durante a gestação. E tem alguma cliente tua que te marcou em relação à atividade física durante a gestação? Conta pra gente. Tem uma história de ouro aí? Todas têm, né? Todas têm seus pontos, suas particularidades, mas eu sempre utilizo uma história que realmente, assim, a mãe e o pai foram muito gratos e até o pai mudou a cabeça dele. Então, assim, a mãe já fazia atividade física, mas ficou um tempo parada e ela já era uma mãe mais experiente. Então, ela já tinha 44 anos, dificuldade de engravidar, a gestação dela foi por fertilização, então eles tinham muito medo, e o que é normal na família, nos pais, eles tinham muito medo de vir a perder essa gestação. Sim. Então, a mãe ainda tinha uma consciência, mas o pai, como era sedentário, não tinha, e para ele era um terror. Imagina, minha esposa vai fazer força agora e a criança vai nascer antes. Com aqueles pezinhos, agachamento e exatamente, né? Ela vai fazer um abdominal, não vai empurrar a criança, ela vai nascer antes. Então, essa história me marcou muito, porque a gente conversei muito, o início foi muito de conversação, explicação, mandar informações para eles, seja informação científica, seja uma mais geral, então deixar eles informados do benefício, porque assim não tem nenhum malefício à atividade física durante a gestação, é só benefício. Então deixei eles bem informados e o que marcou muito, ela agradeceu demais porque durante a gestação, assim como você fez, ela não teve problemas de dores, ótimo, ela teve pouco inchaço, pouco desconforto, continuou trabalhando até o final da gestação, e inclusive ela fez aula na quinta, o neném nasceu no sábado. Fica a dica, né? gente, tem aula com a Raquel. Vamos fazer Então, e assim que nasceu, o pai que me mandou mensagem e agradecendo isso, de ter explicado para eles, mostrado para eles, que o que falta é isso, um pouco de informação. Sim. A gente tem esses tabus e esses mitos, né? Então, ter informado eles e essa gestação com peculiaridades, né? Um pouco mais experiente, né? Ter sido fertilização,
essa me marcou muito por conta disso, né? A Que gratidão e ter passado para eles essa segurança, essa informação, porque realmente o que falta, acho que no geral para a gente é a A informação mesmo. informação é saber que tá tudo bem, ficar tranquilo, passar a Exato. calma e a tranquilidade. No fim, eles viram na prática que foi maravilhoso. Exato. Sim, foi muito legal. bom. Eu acho uma coisa que você até comentava comigo, né, quando eu estava fazendo atividade física com você durante a gestação, é de que tudo é adaptável, né? Sim, exato. Então, se, por exemplo, uma mãe era atleta e corria maratona, dá para adaptar durante a gestação. Claro que a vida não é completamente normal, porque você tem um serzinho crescendo, você E tem outras muita adaptações mudança, hormonais, né? exato. Então, eu acho que a questão de adaptação é possível, né? Sim, o bom senso do profissional que vai trabalhar, de conhecer a mãe, conhecer o histórico da mãe, né? E também conhecer o que a mãe gosta de fazer. Isso também é um ponto muito importante. Então, ó, só para as nossas gestantes bonitinhas, ou quem está pretendendo, né, engravidar, escutar e fixar. Quando que a gente, quando engravida, deve começar a atividade física? Antes de engravidar? Sim, disse Hoje, tudo. gente. Perfeito. Comecem agora. Exatamente. Então, a gente tem até na literatura, né, alguns estudos que estudam essa diferença da mãe que já praticava atividade física e da mãe que inicia assim que descobre. Então, descobri agora a gestação. Começa agora. Tudo bem. Tudo bem, tudo tranquilo. Mas e aquele tabu de que no primeiro trimestre é perigoso? Então, na verdade, hoje a gente já sabe que não tem uma relação da atividade física com a perda, né? Infelizmente acontece o aborto espontâneo no primeiro trimestre. Então, o aborto espontâneo no primeiro trimestre, ele ocorre por uma má formação embrionária, uma coisa mais genética, né? Não está relacionado à atividade física. Ao esforço físico, né? Exatamente, né? Até porque a gente falando um pouquinho mais parte científica, mas quando eu faço o agachamento, por exemplo, uma atividade, eu estou trabalhando a musculatura estriada do meu corpo, né? E o útero é uma musculatura lisa. Então, quando eu faço a contração da musculatura estriada, ela não vai influenciar na contração da musculatura lisa. Totalmente então, diferente. Exatamente. Então, a contração que o útero faz quando entra em trabalho de parto, ela é totalmente diferente, ela não é influenciada pela contração que a gente faz quando está fazendo alguma atividade. Claro que é uma atividade física assistida, com Exatamente. peso correto, adequada para aquela fase da gestação, né? Acho que Exatamente. fica bem claro aqui para todo mundo. Exatamente. Pegando esse gancho, quais as atividades físicas mais recomendadas? Todas. Gostei. Então, novamente, entra naquele aspecto de conhecer a mãe. Não tem problema. Não tem problema. E se for uma grávida crossfiteira, pula a caixa, pendura na barra? Tranquilo. Se ela consegue, Serelepe, ela hein? vai até o final fazendo. Inclusive, Com as adaptações, com as né? adaptações. Eu tenho uma colega que teve gestação de gêmeos. E Misericórdia. ela fez, assim, até a última semana, ela fez o crossfit, porque ela é apaixonada por crossfit, né? Então, assim, cabe ao profissional Muito legal. adequar, adaptar, ou mesmo, mas a minha aluna é sedentária e falou que não gosta de nada. Então, cabe a você também apresentar para ela as opções que ela tem e Podem se mostrar. encaixar. Exatamente. E ao longo de toda a gestação, você vai fazendo as adaptações, até porque na gestação, né, uma fase está mais bem disposta, na outra fase já estou mais cansada, outra fase eu não consigo levantar. Então, o profissional ele tem que ir trabalhando e até adequando justamente para que a mãe possa continuar tendo a qualidade de vida no dia a dia, fazendo as atividades dela. Né? Então, não tem uma... antigamente se falava, uma caminhadinha leve, uma hidroginástica ou um pilates. Não, hoje em dia a gente já tirou isso, os estudos comprovam. Sim, então assim... Mães atletas, na última Olimpíada, acho que todo mundo viu, teve mãe gestante participando, né? E a gente vê, o atleta ele vai dar o melhor dele, principalmente numa Olimpíada, que é o máximo que o atleta almeja, né? Então, assim, as mães participaram, não se tem a objeção. Lógico, elas tinham todo o aparato dos médicos, de toda aquela equipe multidisciplinar que se tem ao redor, né? Mas a atividade física, ela estando bem orientada e com controle dessa equipe multidisciplinar, ela não tem problema. Então, uma atividade física intensa, ela pode... A gestante pode fazer? Pode, contanto que ela seja num tempo reduzido, que é para que o corpo da mãe consiga continuar nutrindo a musculatura da mãe para exercitar e continuar nutrindo o bebê. Que é o mais importante, assim, nesse momento a gente pensa, né? Exato. Então, posso fazer uma atividade, a gente recomenda o quê? Moderada. Sim. Posso fazer uma intensa? Se você tiver aptidão para isso, seu professor, né, seu médico, sua fisioterapeuta pélvica, sua nutricionista, todo mundo trabalhando em conjunto,
Você tem aptidão para isso? Posso fazer um HIIT, treinamento intervalado, intenso, que está na moda, né? Posso. Só que o treino da gestante vai ser bem mais reduzido. Então a gente tem que trabalhar com intensidade, com carga, com tempo. É o trabalho, e aí cabe ao profissional estar se orientando bem e se informando para conseguir passar isso para a gestante. Atualizando, Exatamente. Isso é sempre importante. ligado nos estudos. Exato. Pode falar, Thaís. Não, eu ia puxar o gancho da frequência cardíaca, né? Que é uma das coisas, assim, que hoje a gente, assim, não sei se quem tá ouvindo a gente já ouviu falar nisso, mas existe um limite, Raquel, da frequência cardíaca da mãe, que durante a atividade física, né, aquela mais intensa, a gente tem um teto, assim, um limite para dizer, não, a partir daqui já é perigoso para criança, porque o neném precisa ser nutrido, né? Exato. A gente, na nossa literatura, até pouco tempo atrás, se usava uma referência de 140 batimentos por minuto, era a frequência máxima, então todo mundo era orientado a estar com frequencímetro para fazer o exercício. Hoje a gente já tem uma mudançazinha. Posso utilizar o frequencímetro? Posso, com certeza, e uso ainda como uma média, um parâmetro, com certeza. Mas o que mais faz a gente ter essa noção do quanto eu vou intensificar ou não a atividade com a mãe, são a percepção durante o exercício. Então, a gente conversa muito com a gestante durante a aula. Isso ela conversa mesmo. Né? Porque, a gente vai explicando, né, conforme vai treinando, para deixar mais tranquila a mãe, né, do que ela está fazendo, mas outra a fala da mãe é uma forma da percepção que a gente tem. Então, eu não preciso ficar presa à frequência cardíaca. Se eu estou conversando com a mãe, ela está fazendo exercício, ela consegue terminar a frase inteira, ela está bem. Ela tem Se fôlego. ela parou no meio da frase, não consigo falar, pronto, está intenso, vamos dar uma reduzida. Legal. Então, a gente hoje em dia usa um pouquinho mais essa escala de esforço percebido pela própria mãe. Então, a gente tem que ter esse contato, a própria expressão facial da mãe, ou não conseguir mais estar fazendo a amplitude correta do movimento. Tudo isso são mais importantes hoje em dia do que estar preso na frequência. Só a frequência cardíaca, né? Muito legal, né? Muito legal. Eu pergunto, amiga, coisa, fica gente, tranquila que eu gosto. É muita Fiquei coisa. impactada. Ó, A frequência, né? Assustou. Assustou porque a gente escuta muito que teto é 140. e a gente fica assustado, né? Eu lembro que eu comprei um relógio pra ficar, não, a gente tem que medir, não Olhando. posso passar de 140. E a Raquel não, a Raquel de forma bem descontraída comigo, assim, óbvio, ela monitorava minha frequência cardíaca, mas ela ia muito na conversa, e quando eu vi, ela tava me Avaliação avaliando do como geral. um todo. Exato. Exato, mas sem que eu percebesse que ela estava me vigiando, por exemplo, né? E fazer atividade física sem supervisão na gestação. Não, de tem jeito como. nenhum. Não tem A não como. ser que você seja profissional Não. de educação física, mas mesmo assim eu te aconselho a estar com outro profissional, Boa. né? Porque a gente sozinho, a gente não está conseguindo avaliar exatamente a movimentação, a gente não A gente consegue. perde a noção às vezes, né? Exatamente, né? Então a gente perde a noção também disso. Nossa, será que eu tô fazendo careta? Será que eu tô conseguindo? Então, a atividade física tem que estar sendo acompanhada de um profissional capacitado, né? Perfeito. Então, é ele que vai estipular para você, te dar esse feedback. A segurança, né? Exatamente, que é o que a gente, acho que a mãe, né, eu não sou mãe ainda, então não sei, é só Calma. o que eu tenho de amigos, família e alunas, mas eu vejo isso, a gente tem que passar essa segurança para a mãe, para o pai, para toda a família, porque ainda se tem, infelizmente, esse tabu, né, de que repouso, hoje a gente já sabe, mamães não fiquem em repouso. Não né? faz bem, nem Não para faz bem a mãe, nem para para a o mãe neném. e nem para o neném, né? Então, a atividade física ela vai ser adaptada de acordo com o histórico da mãe, o histórico médico da mãe, a aptidão física da mãe. Então, vai ser tudo isso vai ser Legal. avaliado, mas todo mundo pode praticar atividade física durante a gestação, não pode como deve. Legal. Aproveitando esse gancho que vocês falaram em relação ao repouso, existe alguma contraindicação da atividade física? Comenta pra gente. Contraindicação é uma palavra boa. Contraindicação até existe, proibição não. Né? Então a gente sempre toma cuidado para usar a palavra proibir, porque proibir é que realmente não pode, nunca pode. E no caso da atividade, os estudos hoje em dia eles já nos mostram que mesmo em casos extremos, em casos pontuais, por exemplo, um sangramento, a gente para a atividade durante o sangramento, assim que ele cessou, a gente retorna às atividades. E aí a gente vai analisar se vai retornar na mesma forma que estava antes, ou se a gente vai regredir um pouquinho para depois progredir de novo. É avaliar né? caso a caso, né? Exatamente. Então, a individualidade de cada mãe tem que ser respeitada, Muito né? Mas não tem nenhum caso que a gente diga,
Proibido, não pode. Tem Porque que se mesmo, movimentar, né? Sim, exatamente. Porque mesmo na situação de uma mãe que está internada no hospital, se entra um fisioterapeuta ou um profissional de educação física para Isso. movimentar. Então, por mais que ela não possa levantar, ela vai fazer exercício deitada, ela vai fazer exercício Braço, sentada, né, vai gente? trabalhar o braço. Respiração. Exatamente, exercícios de respiração são muito Perfeito. importantes para a mãe. Então, mesmo nessa situação de estar internada, ela vai se movimentar. Gostei. Muito legal. Vamos para a sessão mitos e verdades? Vamos lá. Assim, Raquel, vou mandar uma para você e você vai dizer, olha, verdade total. E se for mito, você fala o que deveria ser no lugar da frase, tá? Combinado. Olha, tenho diabetes gestacional, tenho maior risco de fazer hipoglicemia, que é a glicose baixa no sangue, durante a atividade física. Mito, né? Pelo contrário, a prática de atividade física, ela vai te ajudar nesse controle glicêmico. O que não pode acontecer, que a gente fala, por isso que a gente fala, uma equipe multidisciplinar trabalhando com a gestante, é a mãe se exercitar sem ter comido. Então, e comido saudável. Então, né? Não é McDonald's, não vou comer um salgadinho antes coisa. de fazer o exercício, né? Então, a atividade física, ela vai ajudar nesse equilíbrio, né? Inclusive, diminui o risco de uma diabetes gestacional, né? Mas a alimentação, ela é muito importante. Mas a atividade física não faz você ter um risco maior de hipoglicemia durante a aula. Fiquem em paz. E o agachamento no terceiro trimestre? Mito? Muito bem-vindo! Aê! Mito também, que a gestante não pode agachar, pelo contrário, ela deve. O agachamento, ele é um movimento natural do ser humano, então a gente senta e levanta, a gente vai ao banheiro, a gente entra no carro, sai do carro. Como é que eu vou deixar de agachar, fazer certas coisas sem agachar? Faz parte né? da vida, não tem como. Exatamente. Né? O que as pessoas imaginam é que no agachamento a mãe vai fazer força e vai O neném vai sair, adiantar o parto. Ainda mais no terceiro trimestre, né? Que ela Exatamente, tá enorme. a barriga já tá desse tamanho, tá lá embaixo, né? Um esforcinho. Exatamente, mas não fiquem tranquilos, não vai, né? É força nas pernas, que é muito importante para a mãe, justamente para que ela consiga se movimentar muito tranquilamente, né? Consiga fazer as coisas dela. Então, precisa fazer agachamento, façam, é seguro, o neném não vai nascer mais cedo por conta disso. Mamães, fiquem em paz. Boa. Ótimo. E a última, gestante, pode fazer atividade física com peso? Pode e deve, mas aquele adendo acompanhada de um profissional capacitado para orientar ela. Então, Até para não ter postura errada, né? exatamente. Então, assim, a questão postural é muito importante para que você não venha ter uma lesão. A carga, o exercício resistido, ele é muito importante para fortalecer, né? Fortalece a mãe durante a gestação, para que ela tenha menos incidência de dores, para que ela faça as atividades dela do dia a dia e também no pós-parto, porque abaixa e pega neném do berço e volta, segura neném para amamentar. Não, claro. Fora o trabalho de parto, né? Assim, para aquelas que O entram em trabalho de esforço. parto e vão para o parto normal, ou que, Exatamente. enfim, acabam passando pela maratona do trabalho de parto, mas, enfim, precisam ir para cesárea, mas mesmo assim são horas. Exatamente. Então, um condicionamento Exato. bom te ajuda a estar, até Passar porque por às vezes ocorrem casos de a médica falar, agora mãe, faz força, a mãe Cadê não a consegue força? mais. Acabou. Por quê? Porque é um trabalho demorado, um tempo, dor, e mexe daqui, mexe de lá, entra no banho, sai do banho, agacha, levanta. Então, assim, a atividade física vem trazer um pouquinho mais dessa resistência para a mãe, justamente também para aguentar esse trabalho de parto. Ai, que delícia! Muito legal. Por mim, eu ficava Muita horas informação, aqui. hein? Bastante Muita informação coisa, rica. né? Parabéns, Bastante parabéns coisa. pelo teu trabalho. Muito obrigada. Deixando mais menina. mamães e crianças saudáveis nesse mundo. Isso faz muita Sim, diferença. Sim, faz. A atividade física faz muito bem para a criança também, né? Então, a gente sabe que evita também que tenha disfunções metabólicas para o resto da vida da criança. Então, não Olha é só na só. gestação. Então, pode reduzir a chance da criança ter diabetes, hoje já tem estudo dizendo que tem melhoras na parte cognitiva da criança, Olha da mãe só. que se exercitou durante a atividade. Então, toda essa vivência da mãe na gestação influencia diretamente no que vai ser a vida da criança mais para frente também. Que lindo, que legal. Tem que fazer Compartilha pelo com a bebê. gente, então, suas redes sociais. Um prazer enorme. Estou lá no Instagram como @RaquelYamashita. Então, passo bastante lá o que é minha vida pessoal, mas bastante coisa também do que é a minha vida profissional.
Muito obrigada, meninas, pela oportunidade. Um prazer enorme trocar experiência com a gente vocês que e escutar um agradece, pouquinho da história de vocês. Foi muito bom. A gente que agradece. Lembrando que esse projeto só existe, né? Só deixou de ser projeto, passou a ser um podcast mesmo, pelo apoio aí que a gente recebeu da Clínica Ogino. Sigam a Clínica Ogino nas redes sociais. @Clínica Ogino é uma clínica voltada aí para a saúde da mulher antes, durante e pós-gestação. Sigam a gente também no YouTube, nas principais plataformas aí de podcast áudio. É o Vida Nossa. Nossa vida. Vão se exercitar, vamos fazer bebês mais saudáveis. Até o próximo. Até o próximo. Tchau.